PCdoB, vereadora Neuza de Oliveira, Solidariedade, vereador Reinaldo Bolão, do PT, vereador Vinícius Simões, do PPS. Dou por aberto a sessão ordinária, convidando o vereador Reinaldo Bolão para que proceda a leitura do texto bíblico e convido a todos os presentes que se coloquem em pé. Algum dia. Provérbios, capítulo 8, versículo 22, origem da sabedoria. O Senhor me criou como primícia das suas obras, desde o princípio, antes que criasse coisa alguma. Desde a eternidade fui constituída, desde as origens, antes dos primórdios da terra. Ainda não havia os abismos, e eu já tinha sido concebida. Ainda as fontes das águas não tinham brotado. Ainda se não tinha assentado os montes sobre as suas bases. Antes de haver outeiros, eu já tinha nascido. Ainda ele não tinha criado a terra, nem os campos, nem o primeiro pó da terra. Quando ele preparava os céus, eu estava presente. Quando colocava uma abóbada sobre a superfície do abismo. Quando firmava as nuvens nas alturas, quando equilibrava as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não ultrapassassem sua orla. Quando assentou os fundamentos da terra, eu estava com ele como arquiteto. E eram prazeres diários o deleitar-me continuamente diante dele, brincando sobre o globo de sua terra, e achando as minhas delícias junto dos filhos dos homens. Lido o texto bíblico, senhor presidente. A presidência agradece a colaboração do vereador Reinaldo Bolão através da leitura do texto bíblico e solicita a vereadora Neuzinha para que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 33ª sessão ordinária, segunda sessão legislativa, 17ª legislatura, Câmara Municipal de Vitória, realizada em 24 do mês de abril de 2014, no Salão Maria Ortiz, Palácio Atílio Viváqua, situado na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, em Bento Ferreira, nessa cidade. A hora regimental para início da sessão, às 16 horas, composto do quórum regimental, com o registro das presenças do vereador Davi Ismael, Max da Mata, Reinaldo Bolão, Zezito Maio e Fabrício Gandini. Na presença de 5 vereadores, o mesmo deu aberto os trabalhos legislativos e solicitou ao vereador Davi Ismael a gentileza em proceder à leitura do texto bíblico em cumprimento à resolução 1919, de 23 de janeiro de 2014. O vereador leu da tribuna o livro de Provérbios de Salomão, capítulo 6, versículo 20 a 23. Fuga do adultério. Compareceu o vereador Anderson Marinho. Lida a seguir pelo seu vereador Max da Mata, a ata da sessão anterior sendo aprovada como redigida. Compareceram os vereadores Luizinho Coutinho, Luiz Emanuel e Marcelão. Lida a seguir pelo seu vereador Zezito Maia, expediente interno, constando. Compareceu o vereador Namichek. Requerimento em plenário. No início do grande expediente, a ordem destinada às lideranças partidárias dos vereadores inscritos, o vereador Zezito Maio solicitou que fosse transferida para a próxima sessão com a mesma ordem, sendo acatado pelo plenário. O senhor presidente solicitou aos vereadores o registro eletrônico para a ordem do dia. Além do presidente Fabrício Gandini, a presença de mais 12 vereadores. A presença deu aberta a ordem do dia com as seguintes deliberações. Veto parcial, projeto de lei 364/2013, contido do processo do vereador Rogerinho, que institui a Semana do Combate ao Desperdício de Alimentos no município de Vitória. Compareceu o vereador senhor Rogerinho. Ausentaram do plenário o vereador Devani, Luizinho Coutinho, Marcelão e Zezito Maio. Compareceu a vereadora Neuzinha de Oliveira, que encaminhados pelo seu vereador Luiz Emanuel, Reinaldo Bolão, e aprovado com 9 votos favoráveis, o projeto de lei 155 de 2013. Ausentou-se do plenário o Anderson Marinho e retornou o vereador Devani, Luizinho Coutinho e Marcelão. Discutido pelo vereador Davi Ismael e Fabrício Gandini, o projeto de lei
Sendo aprovado por 8 votos sim, 3 votos não, projeto de lei 240, contido no processo vereador Davi Ismael, que institui o sistema de bônus para guardas municipais pela apreensão de armas de fogo, justificando o voto pelos senhores Luiz Emanuel, o Vinícius Simões, Davi Ismael, Reinaldo Bolão, vereadora Neuzinha de Oliveira. Esgotado em tempo regimental, o senhor presidente declarou a sessão encerrada, convidando antes os vereadores a comparecerem à próxima sessão, sendo ordinária, realizar-se no dia 29 de abril de 2014, às 17 horas, que para a qual designou expediente interno e externos, ordem do dia, trabalhos, comissões e que mais ocorrer. Encerrou-se a sessão às 19 horas, do que para constar vai lavrada a presente ata, que após lida e aprovada vai assinada pelo presidente e secretário da mesa. Ata lida como redigida, senhor presidente. A presidência solicita ainda a vereadora Neuzinha, primeira secretária desta Casa de Leis, a leitura da... Consultar o plenário, primeira ata. Primeiramente, vamos consultar o plenário Só tem nós três. para... Vou consultar o plenário a escrita, se há alguma retificação a fazer na ata lida. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Aprovada. A presidência solicita a vereadora Neuzinha, agora sim, a leitura da ordem do dia. Expediente interno, projeto de lei 146, 2014, vereador Anderson Marinho, proíbe menor de 16 anos desacompanhado na rua após as 23 horas. Indicação 2.179, Zezito Maio. 2.180, 2.181, vereador Serjão. A 2.116, 187, vereador Devani Ferreira. 2.196, vereador Anderson Marinho. A 2.275. Voto de pesar, vereadora Neuzinha de Oliveira. Voto de pesar pelo falecimento da senhora Ana Ribeiro. Requerimento em plenário, vereador Devani. Requer informações sobre o Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social. Requerimento em plenário, Rogerinho Pinheiro. Informação sobre o acesso do CEMEI Teodoro Faé no bairro Itararé terá. Haverá alguma conexão com o acesso do CEMEI Teodoro Faé, Horto Municipal de Maruípe. Vereadora Neuzinha de Oliveira, requerimento solicitando o uso da tribuna livre. Davi Ismael, requer informação sobre o andamento da reforma da praça, localizada na rua 22 de dezembro, número 58, próxima à loja Cipolate, no bairro São Pedro. Requerimento em plenário. O assunto requer informação, relatório que anexa referente à Academia Popular da Pessoa Idosa em Nova Palestina. Requerimento plenário, Câmara Municipal de Vitória, sobre o relatório anexo referente à Academia Popular do Idosa em bairro República. Expediente interno lido, senhor presidente. Inclui-se na ordem do dia os projetos lidos para discussão especial e recebimento de emendas. Defiro todas as indicações, votos de pesar, requerimentos de plenário. Em discussão, as demais proposições dos vereadores e somente dos vereadores presentes. Votos de louvor, moções, requerimentos sujeitos à votação. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que a aprovam permaneçam sentados. Aprovados. Passamos à leitura. Encerrado o pequeno expediente, passamos à ordem das lideranças partidárias. Rogerinho. Primeira liderança, vereador Rogerinho Pinheiro, PHS ausente. Vereador Vinícius Simões, líder do PPS. E convido o vereador Fabrício Gandini, presidente desta casa, para assumir a condução dos trabalhos nesta tarde, noite. Boa tarde a todos, boa tarde, vereadores, as pessoas que nos acompanham. Boa tarde à cidade de Vitória. Boa tarde. Boa tarde.
Boa tarde, vereador Rogerinho. Eu tenho andado nas ruas do centro de Vitória e tenho perguntado às pessoas assim: e aí, o centro melhorou? E aí, o centro melhorou? Está melhorando? E todas as pessoas respondem que sim. E foi aberta, por exemplo, uma nova loja do Subway, lá no centro. McDonald's voltou para lá. Eletrosom agora comprou a Paládio. O Sesc vai inaugurar o seu espaço. A Rua Gama Rosa está recebendo vários empreendimentos. Que modificam a vida no centro de Vitória, traz um pouco mais de energia para o centro de Vitória. Isso tudo é resultado de algumas forças. A primeira força que proporciona a tão sonhada revitalização do centro são os próprios moradores do centro. Primeiro, aqueles que insistiram em permanecer lá nos momentos difíceis de abandono, de esvaziamento. Existem vários grupos sociais, culturais, artísticos, igrejas, empreendimentos, comércio, que insistiram em ficar no centro. E hoje, as pessoas estão voltando para o centro de Vitória. Uma das forças que impulsionam essa volta de um centro mais vivo, e um centro que, de fato, seja aquilo que ele merece ser, é o esforço dessas pessoas. Dos moradores, dos movimentos que acontecem lá no centro de Vitória. Em segundo lugar, você tem a ação do comércio, que se mistura com esse primeiro momento. De lojas que permanecem, insistem em permanecer, algumas que vão para lá. E, em terceiro lugar, as ações da Prefeitura de Vitória. A Prefeitura de Vitória tem colocado o centro de Vitória como um espaço de prioridade. Eu acho, vereador Davi, que qualquer vereador, que as pessoas ficam brincando aqui, né, que tudo vai para o centro, qualquer vereador que estivesse lá, estaria, independente de qualquer um que seja aqui. Porque para a administração, o centro é importante, não é vereador nenhum, não. Então nós temos no centro hoje um território que passou por um comprovado abandono, um triste abandono. Eu lembro épocas que as faixas de trânsito não eram pintadas no centro. É claro que o centro tem muitos problemas ainda, tem problemas que voltam, que a gente tem que voltar a resolver, por exemplo, a questão do lixo. Você resolve um problema, depois volta, porque o centro é um território que em algumas cidades nós chamamos de cosmopolita, é um território que recebe gente de todos os cantos. E eu estou muito contente com a reação da população que mora no centro, que percebe que as coisas estão melhorando por ali. Há um tempo atrás, no domingo à noite, você não tinha o que fazer no centro. Hoje tem várias coisas a se fazer no centro. Então nós precisamos valorizar esses acontecimentos. O centro tem uma feira, o centro tem teatro, tem museu, tem rodoviária, tem comércio, o centro tem um patrimônio histórico incrível. E aí, vereador Davi, eu fiz uma indicação ao governo municipal, porque quem vai pegar um ônibus para o centro, está escrito assim, Centro de Vitória, ou centro, né? Eu fiz uma indicação para que a Secretaria de Turismo modifique o letreiro do ônibus. Em vez de estar centro, está centro histórico. Porque você vai quando você vem andando pela Reta da Penha, terminando, presidente, pela Avenida Vitória, você vê as placas escritas Centro de Vitória. Mas quando você vai pegar um ônibus, está escrito centro. Centro histórico, né? Nas placas. Quando você pega o ônibus, está escrito centro. Então, eu fiz a indicação, terminando, presidente, para que os ônibus que venham do município, que venham passar pelo centro, tenham escrito
no letreiro em cima, Centro Histórico de Vitória, para a gente entender como sociedade a importância desse lugar. Obrigado. Próxima liderança inscrita. Vereador Nami Checker, pelo tempo de 5 minutos, enquanto líder do PCdoB. Senhor presidente, senhores vereadores, no último final de semana, a imprensa, a Gazeta, né, divulgou pesquisa A tribuna. sobre o Avaliação. desempenho da administração. O prefeito Luciano, em seguida, deu entrevista sobre o assunto, uma longa entrevista hoje na CBN, comentando. No geral, o prefeito se disse satisfeito, porque, apesar das dificuldades, o padrão, e isso a população confirmou na pesquisa, o padrão de qualidade dos serviços vem sendo mantido. O prefeito também lembrou que muitas obras ou muitas ações que tiveram uma aprovação relativamente modesta têm que ser comparadas. Essa aprovação tem que ser comparada a números anteriores de um ano atrás. Enfim, o prefeito se disse consciente dos desafios da cidade e sentiu que a cidade mantém a expectativa de que as mudanças aconteçam, ganhem impulso e atendam às expectativas, porque uma administração se faz com 4 anos e não é possível imaginar uma mudança que possa acontecer de um dia para o outro. Então, o prefeito disse que a lembrança de que ele veio para mudar, de que a administração dele veio para mudar, no sentido de se qualificar, que essa expectativa é guardada pelo povo de Vitória, e o povo de Vitória está atento e na expectativa de que isso vá acontecer como tem acontecido em áreas que o próprio prefeito citou. Eu até destaco aqui um programa que é muito comentado, porque toca num assunto muito sensível da cidade, que é o programa social de Onde Anda Você. Só para lembrar, o que as pessoas estão comentando é que não se vê mais, aqui em Vitória pelo menos, ou quase não se vê mais. Isso aí nós podemos pegar um carro e sair pelas ruas para testar. Crianças em sinais, pedindo dinheiro, pedindo esmola, como a gente sempre viu. Quer dizer, há uma ação concreta nesse sentido. Então, esses problemas que são sensíveis, os viciados perambulando pela cidade, coisas que incomodam bastante a população, que cria receio nas pessoas que precisam transitar, ir para a escola, voltar do trabalho, chegar em casa de noite. As pessoas, elas estão vendo que há uma ação da prefeitura nesse sentido. Então, eu gostaria só de fazer esse comentário, de que na entrevista do prefeito hoje na CBN, que pertence à rede que aplicou a pesquisa da Futura, o prefeito se disse otimista e comungando com a cidade de que as mudanças
agora, com a administração mais consolidada, depois de um ano, vão acontecer com mais celeridade dentro da expectativa do povo. Obrigado. Obrigado, vereador Nami Checker. Vereadora Neuzinha, pelo tempo 10 minutos. Vereadora Neuzinha. 10 minutos, vereador. Falei logo para matar esse assunto. Regimental, vereador Luiz Manuel, pelo tempo 10 minutos. Queria só pedir, presidente, me dar gentilmente para só começar a contar meu tempo depois que a gente tiver colocado ali um dispositivo para a gente poder passar para Vossa Excelência. Aproveitar minha fala, eu quero mostrar a Vossa Excelência uma visita que fiz esse final de semana à sede da Guarda Municipal em Goiabeiras. Presidente, gentilmente, o tempo está contando. Eu queria pedir a Vossa Excelência que desse uma seguradinha só para a gente poder começar, não vai demorar, não. Aqui, vereador. Obrigado. O quê? Cai de quê? Bom, vamos lá. Senhor presidente, senhores vereadores, queria que abrisse mais a tela aí, por favor. A gente tem discutido muito sobre a questão da segurança municipal, sobre a Guarda Municipal Armada, no projeto da Prefeitura de Vitória, a Guarda Municipal 24 horas. E eu tenho debatido muito aqui a falta de condição que a Guarda tem convivido nessa administração e as importantes tarefas da administração em relação à Guarda. Então, para sanar qualquer tipo de dúvida em relação ao que a gente tem discutido aqui, eu sábado fiz uma visita com a minha assessoria à sede da Guarda em Goiabeiras, e vou começar a mostrar para Vossa Excelência um pouquinho daquilo que a gente tem discutido. Está ali, ó. Caixa de areia para desmuniciar armas. É aquela ali que tem lá. Isso é uma caixa de areia, quase é necessário um tamanho de uma sala. Como a gente tem falado muito sobre isso, a administração mandou colocar aquele tonel ali com alguma areia, e o risco continua sendo tão igual ou um pouquinho menor só do que é sem nada disso. Então, a primeira deficiência a gente encontrou lá, eu pensei que já tivesse sido corrigido, mas não tem. Isso aí não é suficiente para nada. Vamos adiante. Bom, eu vou começar a mostrar para Vossa Excelência um pouquinho das instalações da Guarda. Isso aí é o teto de um espaço da Guarda Municipal. Pode ir em frente. Não. Isso aí eu quero parar um pouquinho. Isso aí é a porta que dá acesso ao espaço onde é guardado as armas dos agentes da cidade de Vitória. Naturalmente, é um espaço que precisa ser, mais do que qualquer coisa, quase que inviolável. E ele precisa ser, essa portinha, chumbado. Ela só tem trancas, ela só tem ali só um parafusinho ali, só a dobradiça. Qualquer um que chegar ali e meter a mão naquele negócio ali com força, leva a parede e leva tudo embora. Ou seja, o espaço onde está guardado as armas dos agentes, ele a qualquer tempo ele pode ser violado. Erros básicos. Aquilo ali é o vestiário da Guarda Municipal de Vitória, para vocês terem ideia. Está lá, ó. Tem aqueles poucos armários naquelas condições que vocês estão vendo. Pode passar? Esse é um dos banheiros, tem 2 vasos sanitários. Um está assim, interditado. Eu estou falando de uma guarda que por turno, no mínimo, ela traz 50 agentes por turno para poder fazer a troca de turno ali dentro. 50. Então tem 2 vasos sanitários, um deles está desse estado aí. Está lá escrito, com defeito, tem mais de 30 dias. Adiante. Fiação exposta, pode tocar. Chuveiro. Esse é o chuveiro que tem lá, em condições precárias. Pode ir mais adiante. Aquilo ali eu fiz questão até de tirar uma foto do lado, senhoras e senhores, para vocês verem o tamanho da sala. Aquilo ali é a cozinha. É a cozinha da Guarda Municipal. Uma geladeira, uma pia, e sem nenhum armário, sem nada. Tem aquilo ali, ó. Para você, o meu tamanho dá para comparar o espaço que os agentes têm que se movimentar para fazer qualquer coisa que queiram ali. Adiante. Essa aí é um espaço, eu fiz questão de fotografar isso aqui, porque é o espaço interno da área onde funciona a SEMAD. Os espaços, pode tocar para frente. Vereador, só um segundo, eu vou terminar. Ali onde é que Vossa Excelência mostrou, da última vez que eu estive lá, aquilo ali estava cheio de carro particular. Eu vou falar por quê, e Vossa Excelência depois pode corroborar.
Mas está aí, isso aí é outro espaço. Externo, vai mais à frente. Tá, esse é o depósito das armas, que está sem segurança por conta daquela porta que não tem estrutura suficiente para suportar uma pressão. Para frente. Vai em frente, já passamos. Volta. Não, para frente. Estão voltando ou estão adiantando? Estão voltando. Para frente, vamos embora. Acabou? Ficou faltando um pouquinho, então, aí duas formas fizemos, que é a parte externa, um pouco mais explícita sobre o espaço que não se tem naquela área da CEMAD. Pode terminar? Eu acho que isso é suficiente para mostrar a vocês, aos senhores de excelência, um pouco da situação real em que se encontra hoje o espaço destinado aos agentes comunitários de trânsito na cidade de Vitória, mas o espaço externo, na troca de guardas, por exemplo, tem 50 gente chegando, vereador Zezito Maio. Eu contei 3 cadeiras, uma sem um pé. 3 cadeiras, os guardas ficam no sábado de 14 às 15 horas, 1 hora para troca de turno, e fica todo mundo em pé ou sentado no chão, se quiser. Não tem espaço interno suficiente para as pessoas terem o direito a um pequeno descanso na troca de um turno para outro. E mais, um dado que me chamou a atenção. Como o espaço interno é de estacionamento da CEMAD... Uma parte, excelência. Eu vou lhe dar, só para terminar esse dado, vereador, é o último dado que eu quero dizer. No espaço interno destinado aos estacionamentos, os carros da guarda, quando ali ficam estacionados, os guardas saem em patrulha com outro tipo com a patrulha da guarda, ficam fora, por vezes os guardas são chamados a voltar àquela sede para retirar o carro daquele estacionamento, porque aquele estacionamento pertence, e eles não abrem mão, aos funcionários da CEMAD, que ali estão. Ou seja, a guarda não tem direito nem a estacionamento dos veículos da própria guarda naquele espaço. Vereador Zezito Maia, por favor. Não, excelência, eu quando fui jovem, eu servi o Exército, lá nós tínhamos o corpo da guarda. Era vários biliches, com camas, com tudo forradinho com lençol, com tudo. E era na época da ditadura, hein? Pois é. Mas nós tínhamos direito, era 2 por 4, ficava 2 horas no posto e 4 descansando. E a gente, quando estava descansando, podia ir para o beliche descansar. Some-se a isso, vereador Zezito Maio, a insatisfação da guarda em relação à questão do seu plano de carreira, que já foi discutido com essa casa, e até hoje nenhum grupo de trabalho foi montado para que essa coisa pudesse andar. Junte-se a isso, o fato de que todos os equipamentos acessórios a mais que foram prometidos à guarda municipal, como escudo, arma de grosso calibre, capacete, nada disso chegou até hoje. E a reclamação, e aí eu quero fazer com ênfase essa reclamação para Vossa Excelência, que eu mais ouvi, sabe o que foi? Nós queremos trabalhar e não temos orientação adequada. Engraçado, é que é o que eu mais venho discutir nessa casa, vereador Luizinho, que a guarda está preparada intelectual, academicamente, fisicamente, moralmente, mas não consegue porque falta gestão. Aliás, vereadores, eu tenho absoluta convicção que é por essas e outras que o prefeito Luciano Rezende tem 26,2% de aprovação nessa cidade. Menos de 1/3 da população acredita nessa gestão, depois de 16 meses de mandato. Mais do que isso, 61,8% da população de Vitória não acredita que o prefeito é capaz de cumprir o que prometeu. Porque as pessoas já têm uma amostra clara da inoperância administrativa, tá certo? E da centralização de uma gestão que não consegue demandar, não consegue ordenar, não consegue orientar. Esse tem sido o diagnóstico que nós temos feito aqui com muita tranquilidade e que eu venho chamando a atenção de Vossa Excelência. Não era à toa que eu vinha dizendo não tem mudança. O que há, na verdade, é uma gestão improvisada, que age sempre a reboque das críticas. Faz a crítica, o prefeito manda consertar, faz outra crítica, manda consertar. O prefeito precisa acordar. Essa cidade, ele não descobriu em 2012, negou o passado que ele pertenceu, chamou todo mundo dos nomes que não devia, negou as suas verdadeiras alianças que o conduziram a essa prefeitura, e hoje está pagando um preço por isso, preço político. E o preço sempre é político na política. Quando a gente fala isso daqui, isso não é porque nós fazemos oposição intempestivamente, não, é porque nós estamos, a juízo da representação que nós temos, tentando orientar aquilo que está errado. Como tem muita coisa errada, ou muita coisa que nem acontece nem para certo nem para errado, cabe a gente ficar aqui dizendo. Se vão gostar ou não, isso pouco me importa. Eu não vim aqui para agradar ninguém. Tampouco estou aqui para desagradar a população. A minha obrigação, a minha responsabilidade aqui é cumprir meu papel de vereador. Ainda que isso desagrade alguns. O que eu posso dizer? Vão lamber sabão.
Vamos lamber sabão. Quem não estiver agradando, vai lamber sabão. Paciência. Eu não vim aqui para agradar prefeito, para agradar colega de Câmara, eu vim aqui para poder cumprir a prerrogativa que a população me deu. Fiscalizo o Poder Executivo, que é o que nós acabamos de fazer, oriento o prefeito a cumprir com mais rigor aquilo que se comprometeu a fazer na cidade e procure, se possível, na medida do possível, legislar em favor das demandas sociais, que é a prerrogativa e os elementos que me trazem aqui. Mas eu fico assim, se pegarem agora a pesquisa, pela primeira vez, depois de todas as pesquisas que saíram nesse lastro de análise estatística da popularidade dos prefeitos da Grande Vitória, vereador Bolão, só em Vitória apareceu uma pesquisa simultânea publicada pela Tribuna com 40 dias anteriores que ela tinha sido feita. E o que é pior, eu sou matemático, estudei estatística, encontrar uma forma de dar aprovação para o prefeito, sabe qual é, vereador? O que é regular. Agora eles desmembraram a outra tese, o que é regular para positivo e o que é regular para negativo. Olha, o que é regular para positivo, gente, é bom. O que é regular para negativo é ruim. Regular é regular. Não tem regular para mais ou para menos. Regular é regular. Só a enquete conseguiu construir essa mágica para arrumar um título para a matéria que a Tribuna publicou nesse final de semana, para tentar se contrapor a uma verdade que a Gazeta publicou. Não que uma seja mais verdadeira do que a outra, mas que houve uma manipulação de dados claríssima e a população não se engana, não tenham dúvida. Aliás, sinceramente, o prefeito cometeu um erro tático tremendo, ele não deveria ter feito isso. Se tivesse deixado só a pesquisa da Gazeta quietinha, teria passado, ele acabou sendo melhor avaliado que todos os outros da Grande Vitória, mas assodadamente, intempestivamente, desesperadamente, o prefeito precisou dar uma justificativa para poder dizer para a cidade, por favor, não me condene, porque o outro está me salvando aqui. O prefeito tem que parar com isso. Vereador. Essa não é a forma mais adequada de conduzir uma administração quando a tese é a mudança. Isso não é mudar nada, isso é o velho conservadorismo político que ainda sobrevive à custa de alguns que não conseguem modificar a sua forma de agir e de pensar. Senhor presidente, eu não sei se alguém comentou nessa casa, eu queria chamar a atenção aqui, vereador Nani, vereador Bolão, eu queria chamar a atenção de um ato que eu acho muito grave que aconteceu nesse país. Se ninguém comentou, eu quero comentar. Aquele ato racista que fizeram com um jogador brasileiro que joga na Espanha, e eu pediria a essa casa, vereador Luiz Emanuel, para a gente não fazer 1 minuto de silêncio, mas 1 minuto de repúdio a esses racistas que ainda convivem no nosso planeta. Eu pediria a essa casa que nós ficássemos 1 minuto em repúdio a essa atitude que fizeram com o jogador Daniel e com todos os outros que têm feito nesse país e nesse planeta. Eu pediria que a gente ficasse de pé e demonstrasse a nossa satisfação aqui com 1 minuto de repúdio, não 1 minuto de silêncio, não. Ok, vereador. Nossa insatisfação. Depois a gente vai distribuir a banana para os vereadores. Obrigado, vereadores. Queria convidar o vereador Davi. Vereador Rogerino está, vereador Marcelão, para assumir a presidência pelo tempo de 10 minutos. Vereador, que eu vou fazer uso da palavra. Boa tarde aos vereadores, boa tarde às pessoas que nos acompanham, plenário, boa tarde também às pessoas que nos acompanham pela internet. O vereador Zezito Maio fez uma observação importante, um fato de um país de primeiro mundo, né? Assim chamado, né? Gostaria de sugerir a Vossa Excelência que no seu plataforma de governo, candidato a deputado federal, constasse alguma coisa mais rigoroso
contra esse tema que a gente pensa que foi abolido e ainda não foi. Eu gostaria que Vossa Excelência, junto com a sua assessoria, estudar, botar aqui meio de ontem, ou da cadeia mesmo, inafiançável, sei lá, só assim que a gente vai acabar com isso. E aí a gente, vereador, acha importante o espaço na mídia que ganhou a atitude simples, despojada, sem nenhuma... Com facilidade ele respondeu aos críticos, inclusive aos que jogaram uma fruta, a banana. E a gente no Brasil, vereador, apesar de não ter o racismo declarado, a gente tem um racismo muito velado. Nosso racismo está nas instituições públicas, nosso racismo está no acesso ao trabalho, nosso racismo está no salário, nosso racismo está na educação. E hoje é um dia importante. No Senado será votado os 20%, a cota de 20% nos concursos públicos para negros e pardos. Hoje o Senado tem a oportunidade de aprovar essa legislação tão importante, que foi aprovada na nossa casa, mas que, infelizmente, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo entrou com uma ação de inconstitucionalidade. Algo que nós estamos rejeitando. No entanto, a lei foi cancelada pelo Ministério Público, que agiu contrariamente à nossa legislação, e eles estão perto de ver uma aprovação da mesma lei que nós aprovamos em Vitória. 2012, vereador Nami, nós aprovamos essa lei que vai ser aprovada hoje, no âmbito nacional. A cota para negros e pardos em concursos públicos pelo tempo de 10 anos, que era exatamente o que previa nossa lei. Nós, inclusive, não tinha essa previsão. Nós fizemos, os vereadores fizemos a emenda dos 10 anos. Infelizmente, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo entrou com a ação direta de inconstitucionalidade. Não sei nem por quê, porque a defesa do coletivo contra o coletivo, porque o Ministério Público tem que agir na defesa do coletivo. E aí eu não consigo compreender, mas eles estão prestes a ver essa mesma ação no âmbito nacional. Então, queria parabenizar essa Câmara que deu esse passo em 2012, junto com o governo enviou para casa, essa ação afirmativa importantíssima. E a Câmara prontamente fez uma emenda, colocando o prazo de 10 anos para ficar uma lei coerente, de dar acesso nesse racismo que eu falo que existe no nosso país, às vezes bem maior do que nesses outros países, que se joga banana aqui. Aqui é bem pior. Aqui não se joga banana, mas é bem pior. Basta, como eu já disse aqui uma vez, você que estuda numa escola particular, olhar para o lado. Basta você ir num restaurante onde tem uma tarifa um pouco mais cara e olhar para o lado. Basta, é simples. Aí você vai entender o racismo desse país. É o acesso. Acabou a escravidão. Como dizia lá atrás, acabou-se a escravidão, mas os efeitos dela ficaram e continuam até hoje. Joaquim Nabuco. Porque quando acabou a escravidão, quais foram as ações afirmativas para inserir as pessoas que estavam totalmente deslocadas na vida e no cotidiano do nosso país?
Qual foi a ação afirmativa? Qual foi a política de governo que se decidiu tomar? E nós, tardiamente, estamos tentando fazer essa... Nós, depois de mais de 200 anos, né, vereador Vinícius? 100 anos, 130 anos, 120 e poucos anos. Depois de 120 anos, nós estamos fazendo o que era para ter sido feito lá atrás, quando acabou a escravidão, era para, no mesmo tempo que tinha acabado, ter uma ação afirmativa. Nós vamos agora inserir. O que fizeram? Chamaram os italianos. Já que nós vamos deixar eles sem saída. Acabou a escravidão. Estão livres. Como é que está livre? Quem é que está livre? Vocês estão livres. Vão para onde? Nem trabalho. Estão livres nada. A escravidão continua. O reflexo da escravidão está aí, porque não tinha nenhuma política para inserir aquelas pessoas que viviam naquela covardia. Nenhuma política. E aí agora, 120 anos depois, nós tentamos a política aqui em Vitória, 2012. Tentamos, e o Ministério Público falou assim, essa política vai prejudicar. Gente, olha para trás. Parece que não olhou para trás. Se era para ter sido feito lá atrás, não foi feito e ainda, quando é feito, ainda tem reação. Mas Deus queira que hoje o Senado nos liberte, dê mais uma libertação tardia aos negros desse país, que sofre a covardia bem pior do que a da banana. De jogar a banana, aqui não se joga, aqui não se foi feito nada para inserir essas pessoas, pelo contrário, chamaram os italianos, chamaram os imigrantes de todos os países para ocupar os postos que eles trabalhavam, vão dar agora, eles vão ser donos. Por que a política não foi feita para os negros que saíram? Porque eles queriam continuar a escravidão indireta, falsa. A escravidão continuou. Nós tivemos um ato importante. Um ato importante foi declarar o fim, mas como a política não acompanhou o ato, a escravidão continuou. Permanecem os efeitos dela até hoje. Até hoje. É muito fácil, é só olhar para o lado que a gente vai ver a escravidão presente, os efeitos da escravidão presente no nosso país. Queria, nesse minuto que me resta, dizer que vou reapresentar o projeto dos 20%, porque a gente tinha feito um projeto de 30%. Vou representar o projeto para ver se o Ministério Público, após essa sanção, que eu tenho certeza que a presidente Dilma vai fazer, para as autarquias, pelas instituições do governo federal, porque lá eles estão destinando no governo federal e as autarquias. Vou representar esse projeto, fica desde já, qualquer vereador queira assinar conjuntamente, o projeto vai ser idêntico ao que o governo federal enviou ao Congresso Nacional, é claro que adaptado para o âmbito municipal, para a gente ter os 20%, para fazer justiça, fazer a política que devia ter sido feita lá atrás, a gente fazer pelos próximos 10 anos na cidade de Vitória. Vamos ver se o Ministério Público, após a sanção, a lei está valendo no país, vai ter novamente a iniciativa de entrar com a ação de constitucionalidade. Queria agradecer a todos e já colocar à disposição o projeto para assinatura. Com a palavra, o vereador Vinícius Simões. Novamente, aqui, vereador Gandini, uma informação importantíssima para o discurso de Vossa Excelência. Os portugueses chegaram aqui
no ano de 1500. E 50 anos depois eles iniciaram a escravidão. Ok? No ano de 1550, iniciou-se a escravidão do Brasil. Olha só. De 1550, ok? Até 1888, quando terminou a escravidão, foram 338 anos. Ok? Do fim da escravidão até hoje, são 116 anos. O que significa isso? Vereador Gandini, que o nosso tempo é mais de escravidão do que de liberdade. Quando nós estivermos no ano, aproximadamente, de 2150, nós teremos um período igual. Nossa história não é história de liberdade. Nossa história é uma história de escravidão. Nós temos mais tempo de história escravizando do que libertando. E aí, vereador Gandini, vereador Anderson Marinho, vou contar uma experiência que eu tive semana passada. Eu fui convidado fui convidado por um morador de Vitória, pelo Facebook. Ele me convidou para fazer uma visita na casa de uma senhora, num determinado bairro. E aí ele falou assim: Vinícius, é uma pessoa que tem muitas dificuldades. Eu queria que você fosse lá comigo. Eu falei, vamos, claro. E aí, sábado agora, nós até andamos lá no bairro. Depois dali, eu fui para lá. E fomos. Eu, ele e mais o Rafael, meu chefe de gabinete. Fomos para lá, para a casa dela. Quando nós chegamos na rua dela, ela estava sentada numa calçada. Na calçada em frente à casa dela, Jim. Nós chegamos, ela estava na calçada do outro lado. Ela havia se arrumado. Ela havia se preparado para nos receber. Mas quando nós chegamos lá, quando ela apertou minha mão, grupos de traficantes começaram a gritar entre eles, xingar uns aos outros, ameaçar uns aos outros de morte. Naquela hora que a gente estava chegando ali, na casa vizinha. E ela regalou os olhos e colocou a mão nas minhas costas e falou assim: vereador, vai entrando que eles vão brigar novamente. Muito xingamento, ameaças de morte, no meio da rua. E nós, um pouco tensos, nós entramos para a casa dela. Na hora que ela fechou o portão, ela falou assim comigo: mas fique tranquilo, eu já peguei as armas deles, pistola e facas. Eles não vão brigar, não. Eles não vão, no máximo eles vão brigar. Já peguei as pistolas e as facas. Eu conheço esses meninos desde que eles nasceram. Peguei eles no colo. Eu vi eles nascendo, crescendo. E agora, infelizmente, eles estão aí brigando por causa das drogas. Aí, a recepção foi tensa, mas nós entramos, nós fomos lá. Quando nós entramos no quintal da casa dela, eu vi muitas coisas, muitas coisas. Vi muita pobreza, abandono, muito descaso. Uma senhora de 65 anos, negra. E aí, ela disse para mim assim: Vinícius, eu sei fazer bobó de camarão, eu sei fazer muqueca. Falou vários pratos que nem eu conhecia. Risoto, foram falando vários, eu sei fazer tudo isso. Mas eu estou com minha clavícula quebrada.
E é arriscado fazer uma operação. Eu comecei a digerir tudo aquilo. E eu fui olhando a casa dela, ela falou assim, Vinícius, eu convivi aqui com 25 ratos, um deles até me mordeu. E ela falou que a prefeitura foi lá, tacou os remédios na casa dela, matou os ratos. E ela falou assim, eu tenho uma porta que eu queria trocar ela. Eu só ouvindo. Ela falou da porta dela, me mostrou a porta dela, embaixo tinha um buraco, no meio também. Ela falou assim, esses ratos entram por aqui. E eu tenho uma porta aqui do lado, aqui, mas eu não consigo trocar essa porta. E custa caro eu trocar essa porta. Eu falei, cadê a porta? Fomos lá, pegamos a porta, tiramos a porta, colocamos outra porta no lugar dela. E na hora que eu estava martelando lá, eu, o Rafael, o colega meu, estava lá junto lá, porque ali não era vereador. Não era vereador ali. Ali era uma pessoa, como qualquer uma outra. Eu nem lembrava mais que eu era vereador naquele momento ali. Na hora que a gente estava martelando, 3 tiros na rua. Pou, pou, pou. Aí nós abaixamos. Ela falou, abaixa. Aí nós abaixamos. E ela falou assim, desculpa. Eu acho que eu não consegui pegar todas as armas que estavam lá. Nós abaixamos, fiquei com medo. Meu colega também ficou. Aí nós ficamos quietos por um tempo. Aí depois ela foi lá na rua, olhou e voltou. Ela falou assim, ó, agora eles não vão, tá tudo bem. E nós continuamos a conversa. Aí ela abriu uma gaveta, pegou uns papéis amassados lá e falou assim, eu fiz um poema para vocês, antes de vocês virem. Eu falei, um poema? Eu posso ler o poema? A gente falou, pode ler o poema. E o poema dela, a poesia dela, a gente ficou ali, parece que a gente tinha saído daquela dimensão ali. Parecia naquele momento, sem nenhum exagero, esqueci de tudo. Ela me confundiu todo. Eu não sabia se ter tudo era tudo, se ter nada era nada. Uma mulher que convive com os ratos, negra, acima de 65 anos, com a clavícula quebrada, precisando de uma porta, com tiros na rua, e me leu uma poesia para mim. E a poesia dela misturava tristeza, beleza e revolta e esperança. E eu comecei a digerir tudo aquilo naquele momento que ela estava lendo, e comecei a pensar muitas coisas. E ver que a nossa pressa do dia a dia, a nossa pressa pessoal, às vezes, do dia a dia, do corre-corre, nos afasta de Deus. E aí, eu cheguei a uma conclusão. Nós não precisamos ajudar as pessoas. Nós não precisamos ajudar as pessoas todo dia. Nós não precisamos ajudar as pessoas todo mês. Mas ficar o mês inteiro sem ajudar uma pessoa. Nós não precisamos ter uma vida de absoluta dedicação, de voluntariado, mas ficar a vida inteira sem se dedicar às pessoas. É o problema do governo, o problema é do Estado, o problema é de todos nós. E outra coisa, não precisa ir na África, no Nordeste, aqui em Vitória. Aqui em Vitória. E aí essa administração, nós, a sociedade, tem que ter como prioridade essas pessoas. Nós temos que cuidar delas. Temos que cuidar delas. Dar a elas o que elas precisam. E para as gerações que vão vir, nós precisamos de dar a elas escolas. Escolas e bons professores. Obrigado.
Encerrada a hora destinada aos oradores, encerrando assim o grande expediente, passamos à ordem do dia, sendo necessária a recomposição de quórum para a abertura da mesma. Peço aos vereadores que assim o façam. Tendo número suficiente de vereadores para a abertura da ordem do dia, nós vamos colocar, o vereador Serjão está presente? Vereador Serjão, ok. Em regime de urgência, o projeto de lei 359 de 2013, que foi aprovado na sessão anterior, de autoria do vereador Serjão, que dispõe sobre o uso dos símbolos oficiais do município de Vitória. A Comissão de Justiça foi pela constitucionalidade, a Comissão de Finanças pela aprovação. Com emenda. Com emenda não, na realidade ainda tem emenda, então ela vai voltar a essas comissões. A votação necessita de maioria simples, no entanto, nós vamos ouvir a Comissão de Justiça devido à emenda. Vereador Namchecker, para relatar o projeto. Som. O microfone do vereador Serjão está com problema. Pessoal do som aí. Som. O microfone do vereador Serjão com problema. Eu avoco o processo e dou pela legalidade. Vereador Lame, antes de Vossa Excelência avocar, o senhor podia fazer a gentileza de ler a emenda para a gente, por gentileza? A emenda, ela diz que o artigo 4º passa a ter a seguinte redação: esta lei entrará em vigor em 2017. Certo? 2017. Naturalmente no dia 1º de janeiro. 2017. Então, a emenda é perfeitamente pertinente, conforme entendimento político já havido na casa. Eu colho, então, os votos do vereador Marcelão. Em 2017 é quando começa o mandato do próximo prefeito de Vitória, ou do prefeito Luciano Rezende reeleito, ou o próximo prefeito ou prefeita. Vereador, desculpa, qual é a emenda mesmo? A emenda, esse é o projeto proibindo a utilização de outra publicidade que não seja a que utiliza o brasão e os símbolos oficiais do município, certo? Foi feita uma emenda para a próxima administração, já que não se aplicaria a essa que já está com sua publicidade na rua, certo? Eu voto com Vossa Excelência, relator. Colhendo o voto do vereador Davi Ismael. Senhor presidente da Comissão de Justiça, em primeiro momento queria lamentar a falta da reunião na tarde de hoje. A reunião de Comissão de Justiça não se reuniu porque estava sozinho nesta tarde. Queria consultar a Vossa Excelência. Eu estive presente também, vereador, mas não tinha ninguém, eu me retirei. Não, o também. boletim de votação estava ali em cima, em minha posse. E eu não... Sim, vereador, mas eu estava aqui, você não me viu, não? Eu te vi lá no fundo, perguntei Não, lá no se Vossa fundo, não, Excelência aqui iria dentro. vir. Seus vereadores, Cheguei a subir estamos em ali. regime de votação na Comissão Estamos de conversando Justiça. sobre o regime, sobre a Comissão de Justiça. Estamos conversando sobre ela. Só compareceu eu e Vossa Mas Excelência. nós O vereador estamos, Marcelão Aqui esteve dentro. presente, Ah, tá. mas não assinou Sim. a nós presença. estamos em regime de votação. Então fala isso, Vossa vereador. Excelência, Estou falando, Obrigado. pela assinatura, só eu estive presente, mas Vossa Excelência também Eu não esteve. quis assinar. Obrigado. como voto o vereador Davi? Senhor presidente, me certificando, está escrito só 2017, não é 17. isso? 2017, eu sou contrário. Prefiro o texto original. Vereador Vinícius Simões. Acompanho o relator. Tem mais o vereador Max da Mata ausente. Senhor presidente, por maioria foi aprovado.
Convocando, então, o vereador Luiz Emanuel como primeiro suplente da comissão. Sérgio, seu projeto lá, estamos votando ali. Eu acho que é só esse aqui que está funcionando e o dinâmico. Obrigado. Vereador Sérgio, só queria ouvir Vossa Excelência antes de dar meu parecer. Vossa Excelência, que é autor do projeto de lei, a emenda do vereador, que é apresentada pelo vereador Namichek, ela valida essa futura lei a partir de 2017. Não, o vereador Davi Ismael discorda porque ela não indica 1º de janeiro de 2017. Tá desligado. Me permita, vereador Namichek, presidente da Comissão de Constituição e Justiça. É porque, você quer explicação? É porque a lei proíbe a utilização de outra logomarca que não sejam os símbolos da prefeitura. Como já há na atual administração, porque a lei permite toda uma distribuição de campanha, de slogan, tudo mais como sempre se faz, dentro da atual legislação, só se essa lei, se começar a vigorar a partir de agora... Não, isso eu entendi. Eu quero saber por que não está aí de 1º de janeiro de 2017, como o vereador Davi Ismael colocou. Sim. Porque eu entendo que é essa a emenda correta, mas se o vereador Sérgio concordar do jeito que está aí, eu vou concordar, porque o projeto de Vossa Excelência... Ele quer o dia, mês, além do ano. É lógico. 2017 pode ser dia 31 de dezembro. Eu acho que a colocação do vereador... A emenda, quem foi autor da emenda? É Vossa Excelência? Não, o vereador Gandini. Vereador Gandini. Independente, vereador. O senhor vê algum problema em colocar 1º de janeiro? Nenhum, vereador. É isso que eu ia falar. Então vamos colocar 1º de janeiro e que acabou o problema. Só porque foi questão que eu Nesse fiz. caso, está aprovado por unanimidade, se eu não estiver enganado aqui. Então, ok. Aprovado, então, no precisa âmbito ser da feita nossa a comissão, emenda, com 1º de janeiro, essa 1º de janeiro correção de na 2017. redação, Ok. dando precisão à data. Não altere nada, é só uma questão da forma para ficar patenteado que inicia no 1º de janeiro. Sem problema algum. Aprovado, então, no âmbito da nossa comissão. Devolvo o processo à mesa. Encaminha a Comissão de Finanças, vereador Zezito. Por favor, vereador Nami. Pode entregar o vereador Zezito o projeto? Eu avoco o projeto para o delegado do meio campo, vereador Luizinho. Vereador Vinícius. Vereador Bolão. Acompanhar o voto do relator. Vereador Marcelão. Relator. Aprovado a unanimidade dos membros da Comissão de Finanças, devolvo o presidente para tomar as providências cabíveis. Toma o projeto de volta. Matéria em discussão. Não tem o que querer discutir. Matéria pode ser encaminhada. A Comissão de Finanças é a mais afinada. Não tem briga, não tem discussão. Só tem o mérito que a gente discute dentro das legalidades e das inconstitucionalidades ou não. Não tendo quem queira encaminhar, nós vamos colocar em votação o projeto com emenda, ok? Matéria em votação. Vota, Nami. 9 vereadores votantes. Mais algum vereador? Vereador Nami, por favor. Davi. Vota, Davi. Vereador Davi também, proceder à votação. Luizinho. Vereador Rogerinho. Neuzinho, tá não? Vereadora Neuzinha. Vereador Antes Marinho. E Luizinho. Encerrada a votação. Dez votos sim, 11 vereadores presentes, matéria aprovada. Senhor presidente, gostaria de justificar meu voto. Ok, é regimentar pelo tempo 2 minutos. Apesar de não ter ficado muito satisfeito com a emenda, senhor presidente, porque o projeto original, eu esperava que a mudança começasse agora, a partir de agora. Mas como já houve, se eu persistisse no projeto original, a gente ia acabar tendo um custo para mudar. E o objetivo do projeto é exatamente reduzir custo. Então, seria uma incoerência da minha parte. Mas, da mesma forma,
eu espero, queria deixar registrado aqui nas gravações, que o prefeito, uma vez que eu acho que ele tem todas as possibilidades de se reeleger, que ele não, o que ele não fez ainda, que ele não faça, que ele mantenha os brasões no que já está feito, tudo bem, mas o que ele não fez, que ele preserve o brasão para evitar, 1º de janeiro, ter esse gasto desnecessário. Ok, vereador. Mais algum vereador gostaria de justificar o voto? Não tendo, nós vamos passar ao regime de urgência. Vereador Nami, por favor, só para fazer a leitura. Regime de urgência. Projeto de lei número 127 de 2014, contido nessa casa, processo número 3156 de 2014. Vereador Nami, cheque para justificar a urgência, projeto de autoria do Executivo. Senhor presidente, senhores vereadores, é um projeto do Executivo que necessita de urgência para aprovação. Ele está na casa já tramitando há algum tempo. Ele chegou aqui, esse projeto deu entrada na casa no final de março, início de abril, início do mês. Esse projeto, ele é uma emenda à legislação que trata da divulgação de mensagens por qualquer meio em logradouros públicos e em locais visíveis ao transeunte do município de Vitória. As placas, toda a publicidade que o setor privado faz, pede autorização da prefeitura e hoje, em média, segundo o relato do prefeito no ofício, um pedido para a colocação de uma placa, de uma publicidade comercial, leva até 142 dias. Isso vai ser transformado, e isso vai poder ser feito em 2 dias. É para desburocratizar esse licenciamento que acontece da publicidade. Hoje, existe toda uma burocracia, uma vistoria, uma série de procedimentos para que a prefeitura autorize. Isso de 142 dias vai cair para 2 dias. Então, por isso, é dentro daquele ambiente, daquelas ações de reduzir a burocracia para o setor comercial, o setor de serviço, o setor que move a economia da nossa cidade. Esse setor, ele não vará mais fácil, e outras ações que a prefeitura está desenvolvendo. Uma parte, por favor. Para reduzir a dor de cabeça, para se implantar uma empresa, para se obter um alvará, para se obter um licenciamento. Ok? Fala, excelência. Só uma pergunta. Só terminando, votaríamos a urgência para debater e votar o projeto no dia de amanhã, conforme o novo regimento. Pois não, vereador? Imbuído nesse espírito da administração de facilitar a vida do contribuinte, eu queria lhe perguntar sobre o alvará mais fácil, que nós votamos nessa casa no ano passado, e se eu não estiver enganado, a gente não consegue ter um alvará mais fácil ainda, executado pela prefeitura. Não. Quanto tempo demora para que o fácil fique fácil? Não. O prefeito, inclusive, falou sobre esse assunto hoje na CBN. Tem outras ações também tendo em vista isso. Uma coisa está presa à outra. A gente pode debater essa questão especificamente num outro momento. Nós agora estamos discutindo, e é por isso que eu estou solicitando a aprovação do regime de urgência, para resolver o problema da burocracia relacionada com a publicidade que o setor privado solicita o licenciamento, e isso não acontece com a agilidade que a cidade pode dar. Essa proposta de emenda é para dar a agilidade que todos nós queremos que a cidade tenha para a colocação de suas placas publicitárias, etc. Obrigado, vereador. Quero discutir a urgência, presidente. Encaminhar, vereador. Encaminhar? Só encaminhar, vereador. Só cabe encaminhamento, ok? Vou encaminhar, então. Pedi já.
Até amanhã vai estar aí o link certo. Teve algum problema, acho que na digitalização. Senhor presidente, senhores vereadores, eu acabei de fazer uma pergunta ao vereador Namichek, porque urgência é urgência. Eu não estou conseguindo enxergar urgência nesse projeto de lei. Necessidade e urgência nesse projeto do Executivo. Porque ele vislumbra uma perspectiva de facilitar uma aquisição que demora 142 dias para ser resolvida em 48 horas. Online, ok. O problema, vereador, é que eu não consigo nem visualizar o projeto que Vossa Excelência está discutindo aqui no computador, nos dados da casa. E eu vou abrir um precedente de encontrar na Prefeitura, talvez, a exceção e não a regra. Quer dizer, quando é que isso pode afetar definitivamente aquilo que nós já conseguimos conquistar ao longo dos anos em relação à poluição visual da cidade? Eu não tenho certeza de nada. Acabei de perguntar a Vossa Excelência que nós voltamos aqui na perspectiva de ter um alvará mais fácil, que continua tão difícil quanto antes. Voltamos ano passado, final do ano passado, até hoje, nada. Então, assim, eu não acho que nós temos relevância dessa urgência para, antes que pudesse Vossa Excelência, inclusive como líder do governo, apresentar o projeto aos vereadores, para que a gente pudesse conhecê-los com antecedência. Eu não posso votar uma urgência de algo que eu não conheço. Ainda mais com esse precedente, do que o anterior, que era para ficar fácil, ficou mais difícil. Então, assim, o Executivo precisa mostrar definitivamente que tem boa vontade com a Câmara e, antes de qualquer coisa, explicar melhor o que quer, para não ter que pegar os vereadores aqui fazendo conta para votar nas suas urgências. Essa, em particular, eu vou votar contra. Estou encaminhando voto contra essa urgência. Quero encaminhar, senhor presidente. Vereador líder, ou vereador Bolão? Só o vereador líder. Ele que é o líder? Ok, então. Vereador Marcelão. Eu sou líder de mim mesmo, mas em breve serei o líder da maior liderança desse estado, meu amigo PH. Deixa que eu ajeito, precisa não. Assim, vereador Nami, Vossa Excelência sabe que eu fui nos vereadores dessa casa aqui, que Vossa Excelência poderia depois conversar, vereador, com vereador Nami. Vossa Excelência pediu a urgência, eu quero a explicação para falar para Vossa Excelência não me ouve, aí fica difícil. Eu estou dizendo que eu fui um dos vereadores que nessa casa, junto com os demais, que briguei pela questão da urgência. O vereador Luiz Emanuel, que colocou muito bem. Vossa Excelência, como líder do governo, Vossa Excelência poderia colocar isso melhor para a gente, porque Vossa Excelência vai dizer de 145 dias, Vossa Excelência disse aí, para 2 dias. Isso eu não concordo com essa fala de Vossa Excelência, porque Vossa Excelência acho que não está sabendo em relação ao que é realmente que de repente o prefeito quer e quer uma coisa boa. Pode ser que seja uma coisa boa. Sejam muito bem-vindos os nossos professores. Então, Vossa Excelência deveria... Sejam muito bem-vindos nossos professores. E aí, vereador Nami. Então eu gostaria que Vossa Excelência explicasse essa questão da urgência melhor, porque de repente o prefeito quer uma coisa que é boa para a cidade e Vossa Excelência vem aqui e fala de qualquer maneira e não é dessa maneira que se fala. Queria fazer uma saudação aos professores aí. Seja muito bem-vindo a essa casa. Gostaria que vocês viessem nessa casa aqui sempre. Mas eu vou votar na urgência, porque eu falei com Vossa Excelência que eu sempre votaria na urgência. Mas no projeto eu vou pensar se eu vou votar ou não, porque essa questão aí de 2 dias é muito ruim. Parabéns aos professores que estão aí presentes.
professores. Boa tarde, vereador. Presidente, Boa tarde. pela ordem. Rapidamente. Presidente, pela ordem. Boa tarde. Rapidamente. Boa tarde. Boa tarde aos professores. Boa tarde, professores. Nós gostaria de... A gente, geralmente, quando chega uma manifestação, nós abrimos para os vereadores manifestarem sobre o assunto. Então, se for interessante, nós podemos discutir o 14º também. Nós temos total... Mas eu peço assim, que se a gente puder falar... Senhor presidente, problema. fazer com o pessoal da educação o que fez com a guarda. Deixar um deles mostrar aqui a sua insatisfação, ele falar para a gente que tem que deixar eles fazer. Rapidamente, vereador. Nós vamos continuar a sessão. Os vereadores quiserem se manifestar tranquilamente. Pela ordem, presidente. Eu quero falar. Mas nós vamos só encerrando. Só para a gente entrar na pauta, a gente vai encerrar uma votação que nós estamos em finalização e depois já entra na discussão sobre educação. Vou colocar em votação a questão da urgência, ok, vereadores? A gente coloca em votação, logo após inicia a discussão das questões. Recomposição de quórum, iniciada a votação. Não há chamada ainda. Oi, vereador. Eu vou proceder à votação para a gente encerrar esse momento aqui. Oi, só encerrada a votação. Aprovada a urgência, 8 votos sim, 3 votos não. Matéria entra em regime de urgência para a próxima sessão. Nós vamos simbolicamente colocar em discussão e votação o projeto de lei 431, de autoria do vereador Davi Ismael, que denomina o logrador público no bairro Santa Marta. Vou discutir, presidente. Vereador Luiz Emanuel, para discutir a matéria pelo tempo de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, bem-vindo, Magistério Público Municipal de Vitória, a essa casa. Como disse o vereador, algum vereador que me antecedeu aqui da sua própria cadeira, acho que foi o vereador Marcelão, que saudou vocês e disse que seria muito bom que vocês estivessem mais vezes aqui. Aliás, seria muito bom que a população estivesse mais vezes aqui. Eu sei. Eu também sou professor. Eu também saí desses espaços aqui para estar aqui hoje. Eu quero dizer para Vossa Excelência o seguinte. Vereadores. É recorrente a minha fala nessa tribuna, chamando a atenção para o que vinha acontecendo com o magistério nessa cidade. Sou presidente da Comissão de Educação, tenho visitado as unidades de ensino de Vitória, são 101, eu visitei mais de 40 já, e tenho identificado um problema atrás do outro. Sem considerar as obras paradas que vão se acumulando aí ao longo do tempo, Presidente Amorim, Alvimar Silva, Santo Antônio, Bairro Bonfim, a escola do centro, São Vicente de Paula, enfim, Jardim da Penha, sem considerar
todos os problemas estruturais que são enormes. Tem várias escolas sem menor condição de uso em Vitória. Por último, nós começamos a encontrar o magistério sem material didático para trabalhar. Material, faltando merenda para os alunos nas escolas. E eu tenho chamado a atenção aqui dessa tribuna sobre o descaso da administração. Não sei se vocês sabem, magistério, mas no ano passado, depois de fazer uma série de visitas às unidades de ensino, eu realizei uma audiência pública aqui nessa casa para discutir o financiamento da educação pública em Vitória. A secretária me deu o desprazer de nem aparecer aqui, arrumou uma agenda diferente. Não veio aqui prestar conta do seu mandato de educação e muito menos se comprometer, junto à presidência da comissão e os membros da comissão de educação dessa casa, com o futuro da educação em Vitória. Eu fiquei sabendo, através de edital, que foi contratado por mais de 100 milhões de reais uma empresa para poder prestar serviço de manutenção e reforma das escolas de Vitória. Nada começou até agora. Nada começou até agora. Mais do que isso, o prefeito esteve aqui, nos seus 6 primeiros meses de mandato a prestar contas aqui, e disse para toda a casa e para todos os cargos comissionados da prefeitura que lotavam esses espaços como vocês estão hoje, que faria da educação esse ano a revolução que ele esperava na cidade de Vitória. E que daria ao magistério aquilo que eles nunca tiveram na sua história. O prefeito não fez isso, menos do que isso. O prefeito, as perdas salariais acumuladas do magistério e dos servidores no ano de 2012 foram repassadas de maneira desdobrada. 3% no ano passado e mais 3% esse ano. Nem juros da reposição de perdas ele foi capaz de considerar. E o problema sempre é o mesmo. A justificativa é sempre a mesma. Não falta dinheiro. Falta dinheiro. Falta dinheiro como? O prefeito gastou mais de 60 milhões em 16 meses de mandato com publicidade em Vitória. Mais de 60 milhões com publicidade. Para estar aparecendo nas pesquisas do jeito que apareceu no final de semana. Sem aprovação. Sem mudança alguma. Eu disse aqui, vou repetir para vocês. Eu sou filho de professora, marido de professora e sou professor. E eu jamais trocaria a defesa e os interesses de vocês pelo governo. Entre o governo e o magistério, eu vou ficar com o magistério. É o mínimo que eu posso fazer. É o mínimo que eu posso fazer. Hoje, vocês estão de parabéns nessa casa. Os vereadores precisam assumir compromisso com a luta de vocês. Não há a menor possibilidade de vocês lograrem êxito no que vocês querem sem o seu comprometimento dessa casa. Os vereadores de Vitória, os 15 vereadores, precisam assumir um pacto com o magistério para cuidar definitivamente de um atendimento às demandas de vocês, sentado à mesa do prefeito, que pelo que eu sei, já não consegue mais nem receber os professores. Os professores estão em greve. Os pais e os alunos estão fora da escola. Como é que o prefeito não recebe o magistério? É preciso receber, sentar e encomendar uma proposta minimamente razoável para que vocês possam ter assistido às reivindicações de vocês, que são absolutamente legítimas e precisam ser definitivamente sanadas. Eu digo mais, professores, eu defendi durante o processo eleitoral e que nós tivéssemos Vitória por ser a cidade que mais arrecada no Estado e, proporcionalmente, uma das 5 cidades mais ricas do Brasil, que o magistério de Vitória tem que ser o mais bem pago do país. Não pode perder para o Estado do Espírito Santo e não pode perder para o município da Serra, porque nós estamos perdendo profissionais de qualidade para os nossos vizinhos aqui. Não que o município da Serra não mereça bons professores, merece. Mas até o título de alimentação, um professor que trabalha em Vitória e tem trabalho no município da Serra, aquele recebe lá também, mas quem tem 2 cadeiras em Vitória só recebe 1. Isso é um absurdo. Isso é discriminação. O prefeito tem que corrigir os rumos da sua administração, que começou a fazer galhofa com a cidade. E o magistério tem força e preponderância nos movimentos sociais para derrubar qualquer político nessa cidade. Vocês estão de parabéns. Não abaixem a crista. Vamos adiante, porque a força da movimentação de vocês e na mobilização pode abrir portas que alguns não acreditam que abrirão. Mas eu tenho certeza que Vitória se curvará ao movimento que vocês estão fazendo e o magistério deverá sair dessa greve do jeito que ele precisa sair, com resultado. Sem resultado não dá. Obrigado, vereador. Mais algum vereador gostaria de discutir a matéria? Vereador Zezito Maia. Depois eu excelência. Boa tarde. Oi. Gente, eu queria dizer para os professores
que eu sempre falo nessa casa, uma mantra que eu tenho comigo. O problema do Brasil são 5, educação, educação, educação. Só tem educação de qualidade se vocês são valorizados, não tem outra. Não tem outra. Se vocês forem valorizados, com salário melhor, com condições melhores, é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que o prefeito tem que receber vocês, fazer uma comissão. E eu, como presidente da Comissão de Finanças, estou à disposição. Se nós tivermos que fazer, vereador Luiz Emanuel, alguma contenção de despesa para ajudar a educação, que é o grande problema do Brasil, do executivo. Aí, às vezes, é por isso que as vozes são desencontradas, que eu não espero. E vocês podem contar com a nossa comissão. Tem eu, o vereador Bolão, o vereador Marcelão, o vereador Luizinho e o vereador Vinícius. O que eu queria dizer para vocês é que às vezes as pessoas querem botar eu contra a educação, mas não vai botar. Porque minhas atitudes aqui vai ser de colaborar para ajudar a educação do Estado e da cidade onde eu moro. Eu queria dizer, para que vocês podem ficar tranquilos, que se depender de mim e da Comissão de Finanças, se eu não vou aqui estar fazendo bravata, eu vou estar sim, trabalhando e ajudando para que vocês sim, seja bem remunerado, para que a nossa educação pode melhorar. E eu agora... isso aí. E eu queria dizer para vocês, o que vocês têm razão, quando falam, tem que vir mais aqui, tem que lutar, e essa Câmara... Todos nós, o mínimo que temos que fazer é dar apoio aos professores da nossa rede municipal. Muito obrigado. E outro vereador quiser falar. Vereador Rogerinho. Senhor presidente, quero discutir. Logo após o vereador Rogerinho. Boa tarde, professores. Eu gostaria de pedir um minuto de silêncio a vocês. Afinal de contas, o que vocês estão reivindicando, eu também quero para vocês. Sou de uma comunidade carente, do bairro da Penha, sou nascido e criado ali, e eu fiz um compromisso de sempre votar a favor dos menos favorecidos. E nessa casa eu sempre tenho votado a favor do povo. Sou da base do governo, mas quando é para votar contra, eu voto também. Eu voto o que é melhor para o povo. Não sei se vocês acompanharam na tribuna, que foi de minha autoria o projeto que cria ar-condicionado nas escolas. Eu que protocolei, para que vocês possam ter ar-condicionado nas escolas. Isso vai depender do executivo. Gente, silêncio, por favor. Se vocês querem o nosso apoio, eu gostaria de pedir que vocês façam silêncio, para que vocês possam nos ouvir. Não adianta nada a gente falar e vocês nos ouvir. Nós ouvimos vocês, nós estamos aqui para ouvir vocês. Então é importante que vocês também nos ouçam. Porque não adianta a gente vir aqui falar se vocês não querem nos ouvir. Vocês querem que nós vamos embora? Não. Nós queremos ter um diálogo com vocês, é por isso que nós estamos aqui. E outra coisa, vocês por ser da educação, a educação é o princípio de tudo. Então agora eu cobro a educação de vocês. Então vamos nos ouvir, por favor. Porque eu vou votar a favor de vocês, qualquer projeto que tiver aqui, como eu sempre votei, educação, saúde e segurança. Só que, a partir do momento que a gente participa de um movimento como vocês, o qual vocês estão de parabéns, só se consegue coisas no nosso país, avanço no nosso país, através de um movimento organizado como vocês estão fazendo. Vocês estão de parabéns. Vocês têm uma pessoa aqui que defende muito a categoria de vocês, que é o vereador Luiz Emanuel. Vereador Vinícius Simões também como professor, que sempre faz discurso a favor de vocês. E a maioria dos vereadores que estão aqui vota a favor de vocês. Só que vocês têm que entender uma coisa. Vocês têm que entender uma coisa. Para subir nessa tribuna e falar com vocês, tem que ter coragem. Eu que pedi ali o presidente para falar. Porque eu tenho coragem para falar com vocês. Eu sou de um bairro que é o mais perigoso do estado do Espírito Santo. Eu não tenho medo, eu não me acovardo. Até porque eu quero dizer para vocês que o que vocês procuram
O que vocês buscam, eu também quero para vocês. Agora, se vocês não querem nos ouvir, o que é que resta nós fazermos? Então vocês têm que nos ouvir. Os professores, do Otevaldo Júnior, tem alguém do Otevaldo Júnior aqui? Nós reformamos ali aquela escola. Nós pedimos a reforma daquela escola. Vereador Rogerinho. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, olha só. O que eu quero pedir para vocês é o seguinte, olha só. Todo mundo está falando, então a gente acaba gritando do lado de cá também. Só uma da mesma forma. Pequeno. Eu vou dar a parte ao Vossa Excelência, vereador Luiz Emanuel. Só quero dizer alguma coisa para vocês. É natural vocês chegarem aqui e achar que o problema está nas costas dos vereadores. É natural. Porém, os vereadores muitas vezes votam aqui a favor de vocês. Só que não depende da gente. Muitas vezes é prerrogativa do executivo. Então eu quero dizer isso para vocês, porque é muito fácil chegar aqui e sair vaiando todo mundo. Só que se vocês tivessem o histórico de cada vereador aqui no que é votado, aqui nesta casa a favor de vocês, vocês não estariam fazendo o que vocês estão fazendo hoje. No sentido de vaiar qualquer um. Então, o que eu queria dizer para vocês? Tem vereadores que estão aqui, e eu, por sinal, a maioria, se não me engano, vota sempre a favor dos professores e da educação. Uma parte. Pelo menos nessa legislatura, que antes eu não era vereador. Nesta aqui, vota a favor de vocês. Vereador Luiz Emanuel, por favor. Eu quero fazer uma parte, aproveitando a fala de Vossa Excelência, definitiva, então. Os professores estão aqui reclamando que não são recebidos pelo prefeito Luciano Rezende. Vamos fazer um pacto aqui agora na casa. Nós só vamos votar para o projeto do prefeito Luciano Rezende aqui depois que receber o magistério. E nós vamos junto no prefeito. Eu quero estar junto no magistério. Vossa Excelência pode também. Nós não votamos mais nada do prefeito aqui dentro enquanto não receber o magistério. Vereador, eu posso dizer algo, vou dizer algo para Vossa Excelência. É só um pacto. Vou dizer algo para Vossa Excelência, pode concordar ou não. Aqui. Olha só, eu não me acovardo de nada nessa vida, porque da onde que eu vim, o que eu mais tive foi dificuldade. Se os vereadores, o meu voto já tem. Se os vereadores toparem isso aqui, o meu voto já tem, vereador. Eu não me acovardo em nada. Sabe por quê, gente? Olha só. Vereador, sabe por quê? Vereador, a Comissão de Educação. Sabe por quê? Eu só vou encerrar, presidente. Eu vou encerrar, presidente. Só um minuto. Professores, só um minutinho. Olha só. Até porque, o que eu quero dizer para vocês, que eu tenho na minha família, vereador Luiz Emanuel, professores, irmãs que são professores da rede municipal. E assim, eu não iria nunca contra um ente querido meu, nunca aquelas pessoas que sempre acreditaram em mim, que normalmente o professor, ele mora em classe média baixa da nossa cidade, normalmente. E eu nunca, isso aqui foi um pacto que eu fiz aqui para mim mesmo. Nunca votar contra os taxistas, vereador. Nunca votar contra a igreja e nunca votar pelo menos desfavorecido o povo, que o caso é você estar aqui. Eu nunca vou votar contra os três segmentos. Obrigado. Vereador Anderson Marinho. Quer discutir, presidente? Okay. Eu quero discutir, presidente. Ok, vereadores. Pelo tempo de 5 minutos. Boa tarde a todos, professores. Conte com esse vereador. Sabemos da dificuldade. É inadmissível ver um país como esse, ver uma cidade como essa, passando por esse momento. É inadmissível. Onde os veículos de comunicação, estampado no início dessa semana, falando sobre racismo. É inadmissível. Maior ainda, eu tenho um filho de 2 anos, vai fazer 3 anos, estuda no CEMEI, onde, talvez, eu não sei se a professora dele não está aqui. Talvez a professora dele não está aqui. Padre Giovanni, na Ilha das Caieiras, em frente ao Flá. Ela pode tirar, falar se
Então, meu filho de 2 anos, isso sim é uma discriminação. Não pode ser até mesmo uma ponta. E quando não investimos numa região carente, possamos dizer também que existe, pode ser até um certo preconceito, ou não? Você acha que isso não está impregnado com racismo também? Eu que fui assessor do vice-prefeito, Sebastião Ballarini, onde eu saía de dentro do carro dele, eu era tido como segurança, não com a função menosprezada, não, menor que seja. Mas quero dizer que quando não há investimento, onde essa casa de lei não temos um projeto do executivo que entrou nessa casa, que o legislativo não fez a parte dele. 40 projetos do executivo, todos foram aprovados. 100% de aprovação. Então não tem orçamento, não tem orçamento nenhum aqui que está travando esse repasse que não chega até vocês. Eu não sei que dificuldade é essa, senhores. Eu não sei que dificuldade é essa. Um CMEI, um adolescente, uma criança, recebendo por aluno, um aluno, 0,67 centavos. 0,67 centavos. Votamos o orçamento na ordem de 500 milhões. Não estamos falando de 500 mil, nós estamos falando de dos 100 mil reais. 500 milhões. Para a educação, senhores. Vereador Vando, só corrigindo. E aí, 400 vereador, milhões. eu trouxe essas bananas no que diz respeito esse tal preconceito que até hoje está dentro da sociedade, que pode estar dentro da educação, pode estar dentro da saúde, pode estar dentro da segurança pública. O porquê que não chegam esses recursos? Nós temos uma cidade que avança de um lado, outra cidade que avança do outro lado. Isso também não pode ser também um preconceito? Recentemente foi falado que 600 australianos estariam no estado do Espírito Santo e 150 camarões. E me perguntaram e falaram assim: onde vão ficar os 150 camarões? Porque são negros? Porque são negros? Onde iam ficar se não classificasse os 150 camarões? Porque é negro? Ah, então eles não podem sair? Que negócio é esse? Que Brasil é esse? Então, com essas palavras, é inadmissível. Continue contando com esse vereador. Pode parecer que não, mas quando se trata de professores, estamos falando de uma minoria, pois há muito tempo os direitos dos professores não são respeitados e nem colocados em prática. Encerro aqui as minhas palavras. Vereador Marcelão. Boa tarde a todos os professores. Pode gritar bastante. Grevista tem que gritar muito mesmo. Grevista tem que gritar, tem que apitar, tem que tocar corneta. É assim que se faz greve. Eu fui de sindicatos dos bancários por vários anos. Fiz piquete, fui preso, tomei porrada. Mas mantive minha dignidade. Tenho minha esposa, que é professora também, né? Tem 2 cadeiras na educação de Vitória. E eu estou com vocês, professores, o tal que deve é, com apito, sem apito. Eu acho absurdo, um absurdo, o prefeito não receber vocês. Onde nós estamos vivendo? Que mudança é essa, gente? Que mudança é essa? Vocês, como professores, vocês não merecem só o salário, como o vereador aqui falou,
maior do que da Serra. Merece também o 14º que foi prometido aqui. Merece o 14º, 15º. Vocês merecem dignidade. Vocês tiveram 51 dias na gestão de João Cosme. Poderiam fazer 100 dias que eu estava a favor de vocês. Falava para ele que vocês estavam sempre certos. Então, quando vocês vierem aqui, façam bastante barulho onde vocês estiverem. Toca corneta, toca apito, faça o que quiserem. Eu quero ver na hora do voto aqui dos vereadores. Eu quero ver aqui na hora dos votos. Porque tem um vereador antes aqui que falou que vieram 40 projetos do Executivo. Todos foram aprovados. Todos. Projeto desse vereador aqui, do vereador Luiz Emanuel, do vereador Bolão, nunca são aprovados. Sabe por quê? Porque eu sou contra aqui. O que é bom eu vou votar para a cidade. O que é ruim eu não vou votar não. Eu fui eleito por vocês e pelo povo de Vitória. Eu não vivo de política não. Eu trabalho lá na minha Caixa Econômica de 8 às 2 horas da tarde. Pode ir lá ver. Não sou político profissional não. Tenho o primeiro mandato. Meu primeiro mandato. E voto com vocês em qualquer instância que vocês tiverem. Pode contar com o apoio desse vereador. Muito obrigado. Vereador Devani, pelo tempo de 5 minutos. Pediu o vereador Davi para assumir rapidamente a presidência. Senhor presidente, nobres vereadores, senhores professores que se fazem presente essa Casa de Leis, os nossos colaboradores, funcionários dessa casa, as pessoas que nos acompanham de casa, o meu boa noite, e que o nosso bondoso Deus possa nos abençoar. É bem verdade, senhores professores, que se nós estamos aqui hoje, nessa Casa de Leis, é porque os senhores lá atrás teve o prazer de nos proporcionar educação. E essa educação nos deu condições para pleitear um cargo público. O que nós não podemos, em hipótese alguma, é fechar os nossos olhos e fingir que não estamos vendo a situação que os professores vivem hoje no nosso país. Se faz o programa Mais Médico, se traz do exterior o médico para ganhar 10 mil reais, mas não se faz um programa para que o professor brasileiro possa ser de fato prestigiado, para que o professor possa ser reconhecido. O médico, ele tem a mesma importância na vida de nós, como o professor também tem. Um professor, ele não pode, em hipótese alguma, ser desmerecido ou esquecido pelo poder público. E eu quero aqui, senhores professores, dizer aos senhores, eu tenho 3 filhos que estudam em escola pública e que eu acompanho diariamente, principalmente quando sou solicitado. Eu tenho o prazer de ir, eu tenho o prazer de conversar, de dialogar, de discutir a situação que a nossa cidade, que o nosso estado, que o nosso país está vivendo ultimamente. É de calamidade. Filho de professor tem preocupação com o seu futuro, pois ele pensa 2 ou 3 vezes se ele quer seguir a carreira de seus pais, porque não há segurança. O professor, quando eu estava na sala de aula, quando criança, eu tinha pelo professor o mesmo temor e respeito que eu tinha pela minha mãe. Eu tinha o mesmo temor e respeito, porque eu sabia da responsabilidade daquele professor na sala de aula, e eu tinha por ele o mesmo carinho que eu tinha pela minha mãe. Diga minha mãe, porque eu fui criado só com a minha mãe, não com o meu pai. E hoje, o professor é desmerecido, desqualificado por uma criança de 7, 8, 10 anos de idade,
chega na sala de aula com a sua autoestima elevada e acha que pode bater no professor, e acha que pode abusar do professor. Não se comenta mais no estado do Espírito Santo, em nenhum setor público, a morte daquele professor no município de Cariacica, que foi brutalmente morto. E o que foi feito? Nada. Absolutamente nada. Ninguém mais comenta. Ninguém mais se recorda de professores que eu tenho conhecimento dessa causa, que foram de professora que foi abusada sexualmente dentro de um transporte coletivo. E o que foi feito? Nada. Enquanto a mídia, senhor presidente, traz à tona, há uma preocupação, uma movimentação, uma articulação. Quando a mídia perde o interesse por aquela situação, também cai no esquecimento. Então, quero dizer aos senhores... Pequena parte, vereador Devani. Quero dizer aos senhores, só um minutinho, vereador. Quero dizer aos senhores que é legítimo a movimentação dos senhores. Diz um ditado popular: quem não aparece não é visto. E esse é o grito que há dentro de vocês para chamar a atenção de nós, que estamos aqui com o voto dos senhores, com o voto do cidadão comum, com o voto dos munícipes de Vitória. Pois não, vereador? Vereador Devani, eu não tenho dúvida nenhuma que os vereadores vão fazer da sua parcela de contribuição e vão falar em nome do magistério. Mas, do ponto de vista prático, o magistério precisa de uma saída para essa vida deles aqui hoje. O prefeito de Vitória não os atendeu até agora. Nós queremos o seguinte, que o prefeito atenda o magistério com a comissão composta, com a comissão de educação acompanhando o magistério, eu, vereador Vinícius Simões, vereador Neuzinha, para que eles possam ser ouvidos nas suas reivindicações. E aí a gente pode dar uma solução para o impasse que está colocado. Vereador Luiz até que isso aconteça, nós não devemos votar nada do prefeito nessa casa. Vereador Luiz é uma proposta. Vereador Luiz Emanuel, é pertinente a defesa, a reivindicação dos professores. Mas Vossa Excelência só hoje está fazendo o pedido para que o Executivo atenda o magistério. Não me recordo de Vossa Excelência. É só mandar avisar que atende. Não me recordo de Vossa Excelência ter feito essa solicitação. Eu topo só votar os projetos do prefeito após atender o magistério? Topo. Eu topo. É claro que eu topo. Eu topo ouvir as reivindicações dos senhores. Só um minutinho, senhor presidente. Ouvir a reivindicação dos senhores e me tornar mais um representante para que os senhores sejam atendidos, eu topo. Eu só não topo usar dessa oportunidade para fazer uma politicagem, tá? Em defesa do meu nome, para que os senhores saiam daqui iludidos. É legítimo a defesa dos senhores, a reivindicação dos senhores, é legítimo sim, só votarmos o projeto do Executivo após atender a vocês, professores, e é legítimo que todos os vereadores também, aqui, os 15 vereadores, que eu ouvi vereador aqui falar o seguinte, aos demais vereadores também tem que fazer, não, todo mundo aqui faz, todo mundo aqui tem a sua bandeira, o momento só não pode ser usado como politicagem, e os senhores não podem se deixar ser enganados, para que isso não passe despercebido, porque daqui a pouco vem a eleição, daqui a pouco vem o agrado. Reivindique-se 13º, 14º, 15º, incentivo, porque é o direito dos senhores. Senhor presidente, para a ordem. Vereadores, rapidamente. Senhor presidente, para a ordem. Eu queria colocar em votação a proposta do vereador Zezito Maio, que a gente possa ouvir um professor aqui na tribuna. Se eu pudesse colocar em votação se os vereadores são a favor ou não. Muito obrigado, presidente. Okay, vereador. Mais algum vereador gostaria de discutir? Vereador Reinaldo Bolão. Presidente, antes do vereador Bolão discutir... Vereador, nós estamos em fase de discussão, eu preciso encerrar a fase de discussão para encaminhar o pedido de votação. Mas acho que, em prioridade aos professores que estão aqui, a gente poderia fazer isso. Vereador, não tem dificuldade, só que vamos respeitar só a questão do regimento, vereador. Mas vamos fazer assim que acabar os vereadores inscritos, ok? Tá ok. 5 minutos. Senhor presidente, vereadores, as pessoas, funcionários, colaboradores do magistério que aqui estão, confesso a vocês que eu estava sentindo saudade de vocês. Mas o momento, senhores e senhoras, é de muita responsabilidade. Nós temos aprovado nessa casa o orçamento de 1.800
E hoje a parcela da educação representa 401 milhões para se executar em 2014. Devemos perceber, ao longo desse tempo, que a necessidade do magistério é legítima. E a manifestação de vocês aqui é legítima, com relação à preservação da qualidade de ensino. Mas não só a qualidade de ensino. Hoje tem um tema que me preocupa muito, é a violência nas escolas. Eu digo isso porque eu tenho uma esposa que é professora e tenho uma filha que é professora. E eu sei o quanto a violência está acontecendo nas escolas. Então, é um tema que nós precisamos estar debatendo, e eu, juntamente com o Sindiúp, no dia 19 de maio, estaremos fazendo uma audiência pública aqui para tratar desse tema. É importante a responsabilidade, senhores, porque a educação, ela trabalha na formação do caráter do cidadão. E nós temos lá filhos, sobrinhos, enfim, as nossas crianças, elas estão nas mãos de vocês. Vocês é que preparam esses cidadãos e formam o caráter desse cidadão. Me preocupa, vereador Luiz Emanuel, quando o prefeito, ele me faz um discurso na campanha e trabalha a questão da mudança. Ora, nós temos que trabalhar o diálogo, nós temos que conversar até onde der para que nós possamos estar atendendo ao magistério. E aí acredito que o magistério, através do seu sindicato que representa vocês, tem feito bem este papel. Aí eu quero colocar uma proposta aqui, senhores vereadores, senhora vereadora, e pedir ao nosso presidente, que também tem conduzido essa casa. Eu queria dizer, senhor presidente, que o senhor é a única pessoa, juntamente com o nosso presidente da Comissão de Educação, Luiz Emanuel, que pode estar abrindo essas portas lá. Nós temos que sair daqui do discurso para a ação, que é isso que vocês querem. Então, o presidente, que é do partido do prefeito, ele pode, juntamente com o nosso presidente da Comissão de Educação, estar fazendo essa discussão, está abrindo esse diálogo. E dessa forma, eu acredito que nós vamos conseguir avançar e, com responsabilidade, tratar a questão da educação na cidade de Vitória. Parabéns a vocês, é legítimo o manifesto, e acredito que a pressão de vocês aqui, a presença de vocês aqui, com certeza esses vereadores vão ser sensibilizados, inclusive eu, e desta forma, juntamente com o nosso presidente e o presidente da Comissão de Educação, nós vamos sair do discurso para a ação, e o prefeito vai receber vocês lá para estar conversando. Obrigado. Mais algum vereador gostaria de fazer o uso da palavra? Ok. Nós vamos fazer o seguinte, então. Como não existe a previsão, nós vamos submeter ao plenário o encerramento da sessão, ok? A gente encerra a sessão e ouve, e aí os vereadores quiserem permanecer, porque como não existe a previsão no plenário, da oitiva na sessão, só em dia da tribuna, nós vamos colocar em votação, então, o encerramento da sessão, ok? Pela ordem, presidente. Rapidamente, vocês estão ouvindo? Presidente. Para a gente poder ouvi-los, nós precisamos encerrar. Presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, por gentileza. Ok, vereador. Senhor presidente, é legítimo. E nós Ok. vamos permanecer aqui Ok. para ouvir, É ouvir isso que eu estou propondo. Presidente. Estou propondo exatamente isso, vereadores. Presidente, Nós vamos continuar aqui, porque não existe a previsão no nosso regimento. Então, nós, Presidente. para resolver, para Para ouvirmos... suspender nós vamos- só. Não, porque aí... A suspensão porque a gente só. está dentro do período da sessão, entendeu? Se não encerrar, a gente não tem como, Presidente, até para a está gente não encaminhando de maneira cometer correta, vereador a Marcelo. mesmo erro que a gente cometeu Tá correto, em outro momento, tá ok? Só para a gente... Mas nem, eu acredito que nem o vereador vai sair, inclusive eu vou fazer uso da palavra, mas gostaria de a gente submeter ao plenário o encerramento da sessão para que a gente possa ouvir os professores, ok? Então, eu vou submeter ao plenário, os vereadores concordam permaneçam como estão. Muito bem. Aprovado. Então, a gente encerrada a sessão, nós convidamos todos os vereadores para a próxima, que será amanhã, às 16 horas, para expediente, ordem do dia, o que ainda mais ocorrer. Obrigado. Tem alguma liderança